54 do capítulo 6 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Um passageiro de 85 kg descreve uma trajetória circular de raio r 3,5 metros em movimento circular uniforme. Letra A. A figura A mostra um gráfico do módulo F da força centrípeta em função da velocidade v do passageiro. Qual é a inclinação do gráfico para v igual a 8,30 metros por segundo? E na letra B, a figura B mostra um gráfico de módulo F da força em função do período do movimento. Qual é a inclinação do gráfico para t igual a 2,5 segundos? Bom, como ele está querendo a inclinação do gráfico, ou seja, a taxa de variação da velocidade em função, da força em função da velocidade, para o primeiro gráfico, o gráfico A, e da variação da força em função do período, que é o gráfico B, essa taxa é descrita por quem? Pela derivada. Né? A inclinação da reta para uma função, né, nesse caso seria a reta tangente, é a derivada dessa função em relação à outra. Então, na nossa letra A, nós temos a função de f, ou f, em função do tempo. Então, significa que nós temos a força centrípeta e nós vamos derivar essa equação em função da velocidade. Então, nós temos aí que a derivada de f em função da velocidade vai ser m é constante, r é constante, então a gente deriva somente v. Então, v quadrado sendo derivado fica 2v, que multiplica m sobre r. Então, a taxa de variação ou a inclinação da reta em relação ao nosso gráfico v em vermelho, em verde, na verdade, é 2mv sobre r. Substituindo os valores para a gente descobrir, né, porque a gente quer para uma velocidade de 8,3 metros por segundo, então, substituindo os valores, nós temos 2 que multiplica a massa, 85 kg, que multiplica a velocidade, 8,3 metros por segundo, sobre o raio, que é 3,5 metros. Então, nós vamos ter aí que a inclinação dessa reta para a função de f em v no gráfico A, né, descrita aí por essa linha verde, a inclinação em no ponto onde v vale 8,3, né? Então a reta tangente que toca esse ponto é 403,1 newtons por metro. A mesma coisa a gente vai fazer agora para o gráfico B, que é a função f, a força F em função do período. Então, derivando novamente essa equação, nós temos que a derivada de F em função do período vai ser massa sobre R vezes massa vezes V quadrado sobre R. Mas quem é V quadrado, né? Para que surja o nosso período ali que a gente precisa. É 2πr sobre T. Né? A gente está fazendo igual a uma questão anterior, que eu não lembro qual é. Se eu não me engano, era a questão 47 ou era 46, que a gente faz justamente isso. Só que nesse caso aqui, a gente vai atribuindo valores, porque ele quer o valor dessa taxa para um ponto específico no gráfico. Na letra A foi para V igual a 8,3 metros por segundo. Então, ali no nosso gráfico em verde, tem um ponto ali de V, um par ordenado em V e F, que vale 8,3 metros por segundo. E a reta tangente tem que cortar a função justamente nesse ponto, né? Tocar nesse ponto e apenas nesse ponto. Agora, para a letra B, a mesma coisa. Derivando a nossa expressão, a gente já sabe como fez isso. Tem uma questão, eu vou olhar aqui qual é a questão que foi para vocês olharem, que eu resolvi de forma mais detalhada, que é a mesma derivada, faz do mesmo jeito. Pronto, dê uma olhada ali, é a questão 52. Você pode olhar que você vai ver que a resolução é a mesma. Só que aí a gente para, né? Aqui na letra A, a gente para na terceira equação, né? Tem a primeira, a segunda e a terceira equação, a resolução para ali, que ele só quer pura e simplesmente a derivada. Aqui você resolve não só a derivada, mas
também envolvendo as grandezas para a gente ver aqui qual é a inclinação dessa reta. Então, esse valor aí nada mais é que o coeficiente angular de inclinação dessa reta, na letra A. E aí a mesma coisa a gente vai fazer agora para a letra B, né? A gente vai descobrir qual é o coeficiente. Elimina ali os termos que são iguais, né, na divisão. Aí nós temos a nossa derivada, que a gente deriva somente o período, porque o resto é tudo constante. Então, derivando fica com essa cara aqui, não é? Que o expoente menos 2 desce, e aí você subtrai por menos 1 o expoente, ficando menos 3, multiplica ali, e nós temos essa expressão aqui. Substituindo os valores, surgiu esse retângulo aqui do nada. Substituindo os valores, né, e reorganizando os termos, nós temos que 4mπ² vezes r, multiplicado por menos 2 vezes t a menos 3, vai ficar, né, 4 não, vai ficar menos 8mπ² vezes r sobre t ao cubo. Então, substituindo os valores, nós temos menos 8, que multiplica a massa, 85 kg, π² vezes r, que é 3,5, sobre o período ao cubo, que é de 2,5 segundos. Então, é para este ponto que a gente quer o valor do coeficiente angular dessa função. E o valor vai ser de menos 1.503,3 newtons por segundo. Então, essa é a inclinação da reta tangente que corta a função, toca a função num ponto t igual a 2,5 segundos. Então, essa reta aí, ela ficaria decrescente, né, na verdade. Então, é uma taxa decrescente, enquanto que no gráfico A é uma reta crescente. E você pode olhar aí pelo gráfico, né? No gráfico A, você tem que a curva da nossa função ela é crescente, em verde. E no gráfico B, você pode notar claramente que ela é uma curva decrescente, né? O valor de f diminui conforme o período avança. E na A, o valor de f aumenta conforme a velocidade evolui. Muito bem, pessoal, essa questão é assim, né? Então, ela não é tão difícil também, ela é simples, né? Então, ela é relativamente fácil de resolver, só basta entender a ideia, né, de que a taxa de variação ou a inclinação da reta se refere à taxa, né? E como é só lembrar lá do capítulo 2, né, que trata-se do movimento unidimensional, que a gente vai tratar lá das funções horárias, é que a gente faz justamente isso, né? Que, por exemplo, né, o deslocamento em função do tempo. Então, se você pega uma expressão, né, uma equação que expressa o deslocamento em função do tempo, então a reta tangente que toca um dos pontos dessa função é justamente a nossa velocidade. Então, a derivada do deslocamento em função do tempo é justamente a nossa velocidade média, e a nossa velocidade média representa na equação o coeficiente angular de inclinação dessa reta. A mesma coisa acontece aqui. Então, o que você obtém aqui de valor, tanto na letra A quanto na letra B, nada mais é que o coeficiente angular da inclinação da reta tangente que toca um único ponto dessas duas funções, né? Então, qual é o valor da inclinação dessa reta? Em específico, é para cada ponto. Por isso que a gente usa a derivada, que é para fazer de ponto a ponto. Como, por exemplo, no deslocamento, né, unidimensional, né? Isso se refere a quê? Quando a gente quer saber um instantâneo, né, uma velocidade instantânea, uma aceleração instantânea, porque é em um ponto infinitesimal ali da nossa função. Então, para o gráfico A e para um instante em que a velocidade é 8,3 metros por segundo, a inclinação dessa reta que representa a taxa de variação da força centrípeta em função da velocidade é de 403,1 newtons por metro. E no gráfico B, essa taxa, né, em um instante em que o período é de 2,5 segundos, a nossa taxa de variação, né, ou a inclinação da reta tangente, que representa essa taxa da força centrípeta em função do período, é de menos 1.503,3 newtons por segundo, ou, se você preferir, 1,5 vezes 10 elevado a 3 newtons por segundo.
Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado e compreendido. Crítica, dúvidas e sugestões na caixa de comentários. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se puder e você for novo aqui. Até a próxima questão.